Muito obrigada pela presença, bem-vindos. É um grande prazer recebê-los no nosso evento hoje. Meu nome é Cássia de Abreu, sou professora de português no Departamento de Português e Espanhol, das Línguas de Português e Espanhol e Literaturas na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, San Diego State University. Este evento será um evento bilíngue, sim, então, por favor, entendam que alguns segmentos serão em português, alguns outros comentários ou segmentos poderão conter informações em inglês, então agradecemos a paciência com qualquer comentário que talvez não fique tão claro. Mas vamos lá, já estamos aqui nesse dia 5 de maio, gostaria de dar uma boa tarde a todos. E a razão pela qual nos reunimos aqui hoje é para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Esta data foi proclamada como data global pela Unesco em 2019. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada em 1996 e atualmente é constituída pelos seguintes Estados-membros: Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Com relação ao impacto global do nosso idioma, é válido ressaltar que a língua portuguesa é a 5ª língua mais falada no mundo. É a 3ª língua mais falada no hemisfério ocidental e é a mais falada no hemisfério sul. Sim? Também é importante mencionar que está em 5º lugar com mais de 170 milhões de usuários na internet. Sim? É a língua materna de mais de 265 milhões de falantes. E contamos também com mais de 6 milhões de falantes de herança por todo o mundo. Essa língua se espalha por 4 continentes: América, Europa, África e Ásia. E também é importante lembrar que na área da pesquisa, o português é a 5ª língua mais citada pelo Social Sciences Citation Index e é a 6ª língua mais citada no Science Citation Index. São fatos muito impressionantes e que precisam ser ressaltados. Em virtude da crescente relevância da língua e das culturas da CPLP, nos reunimos hoje aqui para comemorarmos a diversidade, o caráter pluricêntrico e a importância global do nosso idioma. Agradeço a todos a presença neste evento tão especial para todos nós. E neste momento gostaria de passar a palavra à excelentíssima senhora, embaixadora do Brasil em Los Angeles, Márcia Loureiro. Obrigada por sua presença. Muito obrigada, professora Cássia de Abreu, pela apresentação tão gentil e pela iniciativa de nos proporcionar, juntamente com a professora Crystal Bivona, esta celebração da nossa língua portuguesa na San Diego State University. Eu cumprimento a minha querida colega, cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Maria João Lopes Cardoso, e gostaria de parabenizar o programa de português, dirigido pelo professor Ricardo Vasconcelos, o Centro de Estudos Brasileiros Ben Stifel, dirigido pela professora Erica Larkins, e o Departamento de Espanhol e Português, liderado pela professora Alda Blanco, não apenas pela realização deste evento, mas por todo o empenho ao longo dos últimos anos na promoção da língua portuguesa e dos estudos sobre o Brasil em particular. É notável mesmo o trabalho da equipe do Programa de Português, difundindo
a língua e a cultura dos países lusófonos e do Brasil. No meu caso, eu própria pude testemunhar isso na minha visita à universidade em 2019. O Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles, então, reconhece e valoriza a manutenção de um programa de português tão dinâmico e tão robusto, e eu quero que vocês fiquem certos disso. E também é muito gratificante poder contar com um centro de estudos que, embora relativamente jovem, já realizou tanto. O Centro de Estudos Brasileiros, por meio das pesquisas e das atividades que desenvolve e apoia, é um ator-chave no fortalecimento da presença brasileira no sul da Califórnia. E, por isso, eu não poderia deixar de registrar o apoio generoso dos nossos amigos Keith Banner e Catherine Stiefel, cujo apreço pelo Brasil se traduz em uma iniciativa tão bonita e frutífera que tem contribuído tanto para o conhecimento recíproco e a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. E, claro, eu faço uma saudação muito especial aos professores e aos estudantes da SDSU, que, sendo falantes nativos de português ou não, se dedicam a ensinar, a aprender e a refletir sobre temas da lusofonia. O evento de hoje é, então, um tributo à nossa língua portuguesa, que como bem lembrou a professora Cássia, é hoje a quinta mais falada no mundo como língua nativa, e no total somos mais de 250 milhões de falantes. A identificação por meio do idioma entre os países que têm o português como língua oficial já resultou em diversas iniciativas conjuntas ao longo das décadas, das quais a mais significativa foi justamente essa mencionada pela Cássia, a criação em 1996 da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que une países tão distintos, mas que compartilham, além do idioma, uma herança histórica e, muito importante, uma visão do desenvolvimento e da democracia. E vale notar que, em julho, a comunidade completa 25 anos e é, seguramente, um dos exemplos mais exitosos de diálogo, de cooperação internacional. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para comentar brevemente algumas iniciativas que, além da atuação no âmbito da CPLP, o Brasil desenvolve por meio do Ministério das Relações Exteriores para a promoção da língua portuguesa. Uma delas é a rede de centros de estudos brasileiros ligados às embaixadas e consulados que abrem as suas portas para as pessoas interessadas em estudar português. Outra iniciativa é o programa de leitorados, em parceria com universidades em diversos países, que ajuda a expandir o estudo do português no meio acadêmico para que ele seja cada vez mais um idioma de cultura e também de ciência, de pensamento político, de pensamento filosófico. E uma terceira atividade, esta voltada para crianças brasileiras residentes no exterior, é a primeira Olimpíada de Português como Língua de Herança, que está sendo realizada este ano por dezenas de embaixadas e consulados brasileiros também. Essas ações do governo brasileiro se somam ao esforço de muitos outros atores para expandir a presença global do nosso idioma, na sua riqueza, na sua diversidade, e o fato de que hoje nós estamos aqui reunidos para apreciar a poesia feita em 4 continentes, em português, ilustra muito bem os resultados desse esforço conjunto. A nossa celebração do 5 de maio se faz, portanto, por meio da música, da poesia, da produção acadêmica e da diplomacia, e fortalece ainda mais os laços da comunidade lusófona. Então, por tudo isso, eu concluo aqui com um agradecimento muito sincero à San Diego State University. Muito obrigada, senhora embaixadora do Brasil em Los Angeles, Márcia Loureiro. Ficamos muito gratos e muito honrados com a sua presença. Gostaria, neste momento, de passar a palavra à senhora, excelentíssima senhora cônsul-geral de Portugal,
em São Francisco, senhora Maria João Lopes Cardoso. Muito obrigada, bom dia a todos. Primeiro de tudo, gostava de agradecer à professora Cássia de Abreu por ter organizado este evento tão bonito. Nós organizamos como Consulado-Geral do Brasil, juntamente aqui em São Francisco, o Consulado-Geral do Brasil, um evento sempre, todos os anos, para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos ter o evento hoje às 5h30, com a participação do Cônsul-Geral do Brasil em São Francisco, com a leitura de vários poemas. Pela segunda vez é um evento virtual, costumávamos fazer uma grande festa com comida, vinhos, cantores portugueses, agora fazemos virtual, esperemos que para o ano já possamos outra vez fazer tudo isto em conjunto. Fico muito contente por ter aqui connosco a embaixadora Márcia Loureiro, que já não vejo desde a altura do Covid. Foi mesmo na semana antes da Califórnia fechar que nós tivemos o prazer de estar juntas em Los Angeles. Não vou repetir, é mais fácil para mim agora falar, a seguir à embaixadora Márcia Loureiro e à introdução da Cássia. Eu queria só recordar ou dizer mais uma vez que o português é uma língua de comunicação global, hoje em dia, não há dúvida, é uma língua de cultura que nos permite afirmar a nossa individualidade e a nossa diversidade, desculpem. É uma língua de ciência, é uma língua de investigação, é uma língua de economia, de negócios, de parcerias internacionais, e é um espaço muito importante. Portugal tem como a promoção da língua portuguesa é uma das prioridades da nossa política externa e da política externa do atual governo de Portugal, e eu gostaria de parafrasear ou de citar um ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal a este propósito, porque, como digo, é uma das nossas principais prioridades. Para nós, promover a língua portuguesa é promover a sua afirmação como língua internacional, de comunicação e de negócios, como disse. É promover o seu ensino em todos os níveis, é promover o seu uso cotidiano e cultural, é promover a criação que se exprime em português e é promover o diálogo e a cooperação entre todos os seus falantes e as comunidades, nações e países que eles formam. As missões diplomáticas portuguesas, em conjunto com as dos outros países da CPLP, celebram sempre este dia em conjunto e também para sublinhar a importância da CPLP, talvez nem toda a gente saiba, mas em 2019 os próprios Estados Unidos da América pediram para ser observadores da CPLP. Portanto, é um espaço, o nosso espaço lusófono ganha sempre mais importância e assim será à medida que haverá sempre mais falantes de português e outros países têm tentado juntar-se a este nosso projeto, que, como dizia a embaixadora Márcia Loureiro, é um projeto exemplar democrático e de partilha dos nossos valores pela comunidade que nos está tão próxima e com a qual convivemos há 500 anos e de que muito nos orgulhamos também. No fundo, é verdade que a nossa língua representa sempre uma visão do mundo, uma maneira de estar na vida, e é isso que nós também levamos connosco, através da nossa cultura e das nossas tradições e daquela que é a nossa maneira de viver no mundo global, porque os portugueses foram os primeiros, ou dos primeiros, a viver o mundo de forma global e a tentar compreendê-lo e a tentar transformá-lo hoje em dia de maneira mais consciente e democrática. E a nossa língua, no fundo, é uma oportunidade presente e futura de afirmação da nossa capacidade de criar um mundo lusófono sempre mais presente e sempre mais importante.
E eu gostava também de agradecer ao professor Ricardo Vasconcelos pelo trabalho excepcional que tem feito na promoção da língua portuguesa na Universidade de São Diego e, sobretudo, a minha admiração por saber que ele está em ano sabático e continua a participar nos nossos eventos como se estivesse a trabalhar. E é também uma característica muito louvável do professor Ricardo Vasconcelos. Portanto, agradeço terem esta iniciativa, tenho muito gosto em participar, espero que possamos sempre no futuro também colaborar nestes eventos de celebração da língua portuguesa em conjunto em várias cidades da Califórnia. Há também um evento a decorrer na Universidade de Fresno hoje, portanto, em vários sítios na Califórnia, a língua portuguesa está hoje a ser celebrada, o que muito me agrada e gostaria, de agradecer esta iniciativa. Muito obrigada, senhora cônsul-geral de Portugal, em São Francisco, por sua presença, por suas palavras no dia de hoje. O prazer é todo nosso em recebê-la. Seja sempre bem-vinda. Gostaria, neste momento, então, de passar a palavra ao Dr. Ricardo Vasconcelos, diretor do Programa de Português e do Minor in Portuguese and Brazilian Studies. Obrigado, Cássia. Boa tarde a todos, já estamos de tarde. Eu vou aproveitar um pouco que a diretora do meu departamento, a professora Alda Blanco, não está aqui, para falar do departamento, da perspectiva do português. Não, estou brincando, mas fazendo uma espécie de golpe de Estado departamental, vamos tomar conta e começamos já mudando, dizendo que é o departamento de português e espanhol, não é verdade, de espanhol e de português. E, de facto, a escala é diferente, mas há algumas coisas que nós podemos falar sobre a especificidade do programa de português. Antes disso, eu queria realmente agradecer a pessoas e a instituições. Por um lado, queria agradecer, primeiro que tudo, à Cássia de Abreu, a minha colega. Nós temos realmente feito a celebração do Dia da Língua Portuguesa, por vezes, ao mesmo tempo, associando uma cerimónia de atribuição de prémios a estudantes que se destacam em Lower Division, Upper Division e às vezes até em estudantes de pós-graduação, quando têm um foco em português. E é bom, realmente, estando de sabático, é bom ver que a Cássia não só deu continuidade a esse projeto, mas como o elevou, o exponenciou a outra grandeza também, há que dizer, e também em virtude das possibilidades que esta nova maneira que nós temos de ver o mundo aos quadradinhos, mas de nos relacionarmos uns com os outros, oferecem, não é? E junto com a Cássia, queria agradecer também à Crystal Bivona, tive menos contacto, mas sei que está muito ativamente também colaborando na coordenação deste evento e, portanto, a elas se deve a organização de toda a iniciativa de hoje e, portanto, realmente é de fazer esse agradecimento. E também há agradecimentos que são institucionais, por um lado, ao Banner Stifel Center for Brazilian Studies da San Diego State University, que patrocina em parte este evento hoje também, e que também nos tem apoiado em diferentes iniciativas no programa de português e que, essencialmente, quando nós pedimos que estejam presentes, estão presentes, têm estado connosco e para colaborar em diferentes iniciativas. Há pouco a Márcia dizia que é um centro recente, mas também é um centro já grande e, portanto, tem muita possibilidade de podermos fazer estas colaborações. E, finalmente, eu agradeço ao Instituto Camões, com o qual a San Diego State tem um protocolo de cooperação já, salvo erro, vamos para o 6º ano académico e estamos perto de começarmos o período de renovação e que nos tem apoiado também em diferentes iniciativas, apoia substancialmente, aliás, o programa de português em várias iniciativas relacionadas com a promoção da língua portuguesa em geral, não apenas com a cultura de Portugal, mas sobretudo com a promoção da língua portuguesa em geral, e que apoiam, por essa via também, inclusive, aulas que nós oferecemos na San Diego State têm sido apoiadas diretamente pelo nosso protocolo de cooperação e, portanto, sem essa colaboração muito expressiva e financeira, muito expressiva do Instituto Camões, de facto o programa não seria o que é. E não estando eu presente, Maria João disse que é um ano sabático.
convenhamos que são 3 meses e meio, não é exatamente um ano, mas não estando eu presente durante estes 3 meses e meio, é muito grato para eu saber que tanto a professora Cássia de Abreu como a professora Lauren Applegate, que está aqui, estão a fazer um ótimo trabalho, mais uma vez, este semestre, e, portanto, fico muito contente de ver aqui, voltando um pouco atrás, ver aqui não só a senhora Cônsul Maria João, como o professor Dr. Duarte Pinheiro, que é o responsável pelo Instituto Camões na Califórnia e que está aqui presente junto a nós e que está sempre presente, sempre que temos alguma pergunta é quase instantâneo na sua implacável rapidez de resposta. Diria apenas, uma vez que a Alda não está aqui, posso reportar um pouco ao papel do português no departamento. Evidentemente que na região onde estamos, o espanhol tem uma dimensão gigantesca e no nosso departamento é igual, acontece a mesma coisa. O espanhol, de facto, o programa de espanhol no nosso departamento está entre os 5 maiores de todos os Estados Unidos. O que é indicativo da dimensão a que nos reportamos. O programa de português, evidentemente em termos de tamanho, não é comparável, não é isso que se trata. Não se trata de comparar, trata-se acima de tudo de aproveitar as valias as oportunidades que o programa de espanhol aqui também nos oferecem. Então, há uma dimensão assimétrica, mas há, eu até diria, uma hiperatividade da componente portuguesa do departamento, por comparação com o que é feito em espanhol. Nós estamos sempre a fazer iniciativas de vários tipos e a trazer mais estudantes para realmente poder levar mais além o ensino do português. Há uma grande relação com a comunidade hispânica na região, não apenas mexicana, como muitos poderiam pensar, mas de várias origens, colombianos, salvadorenhos, várias pessoas de várias comunidades de língua espanhola que moram nesta região e à qual nós nos aproximamos. E além de tudo convém eu salientaria 3 aspectos da San Diego State. Por um lado, é uma universidade cuja metade da população académica, cerca de 50%, é a primeira geração de estudantes universitários das suas famílias e, portanto, nós temos um grande esforço, temos que fazer um grande esforço muito consciente de que estamos a ajudar muitos estudantes a promover, realmente a promoverem a sua identidade, a sua afirmação via educação e a fazer uma grande diferença na comunidade local, e não só, há muita gente que vem de fora, mas pelo facto de serem os primeiros da sua família a estudarem muitas vezes. 50% dos nossos estudantes estão nessas circunstâncias. Por outro lado, 30% da nossa comunidade académica é de origem hispânica, e, portanto, temos feito, inclusive, cursos específicos de português para falantes de espanhol, pensando nessa comunidade também. E, dito isto, também há que notar que a San Diego State tem uma grande dimensão internacional, na medida em que, não sei exatamente se neste momento é assim, mas durante muito tempo a San Diego State era a Universidade da Califórnia com o número mais elevado de Fulbrighters. Estudantes que recebiam bolsas Fulbright, mais do que universidades até com um perfil de investigação mais vincado. Portanto, essa relação está muito presente. Para terminar, referia-me apenas à questão dos desafios que a pandemia nos trazem também, não é? Ou nos traz também. Por um lado, há a questão da escala imensamente grande e da escala imensamente pequena. De facto, neste momento, hoje, por exemplo, por toda a Califórnia há várias iniciativas, sei de pelo menos 5, associadas ao Dia da Língua Portuguesa em diferentes universidades. Estamos a falar para os nossos estudantes, mas todas as universidades estão, de certa maneira, a falar umas com as outras. Portanto, há uma escala de grandeza muito grande, por um lado, mas, por outro lado, há a relação mais pequena, a relação de como é que nós vamos ter impacto na vida dos nossos estudantes daqui para a frente. E essa diferenciação tem que acontecer, a meu ver, a partir de uma relação quase individual com os estudantes. Ter a noção de que o impacto que nós vamos fazer é 1 a 1. Vamos ter um impacto na vida dos estudantes 1 a 1. Não vamos procurar necessariamente nos próximos anos, e muito, apesar de as universidades sempre querem isso, não vamos procurar alcançar centenas de estudantes nos próximos anos pela via
online, porque toda a gente está a fazer isso, vamos essencialmente tentar tocar a vida de cada um dos estudantes que entra na nossa sala de aula. E nesse sentido é muito grato também verificar, olhando para estes quadradinhos todos, ou retângulos, que há alunos que estão aqui assistindo, que já são alumni, que estão a assistir a este evento, que já se graduaram e vêm ter connosco novamente para poder fazer parte desta comunidade. O nosso grande objetivo é que os alunos saiam daqui com a noção de que não passaram por um programa de português em que aprenderam uma língua, mas que realmente tiveram mentores para a vida, porque já sabem quando saem que não vão apenas ter tido um contacto durante algum tempo, mas antes que vão continuar em contacto, para continuarem a progredir no seu domínio de português e sobretudo, porque a língua também é um instrumento, no seu conhecimento das culturas de língua portuguesa. Bom, não demorando mais, e uma vez que acabei por falar dos alunos, agradeço sobretudo a presença aos estudantes que estão aqui, porque de facto é para eles que nós estamos a fazer este evento. Estes eventos têm sempre uma dimensão um pouco política, institucional, burocrática, mais hierática quase, mas os alunos sabem que logo que nós entramos numa sala de aula, tudo gira em torno deles. É para eles que isto é feito, inclusive é este evento também, e inclusive é a parte final em que falaremos de prémios para alguns estudantes. Alguns estão cá, outros não vão poder estar, mas em que, mais uma vez, vincaremos a qualidade que é atingida por esses mesmos alunos. Obrigado. Obrigada, professor Ricardo Vasconcelos, pelas palavras e pela informação muito interessante sobre o nosso programa na San Diego State University. Eu gostaria agora de passar a palavra à professora doutora Erica Robb Larkins, professora de Antropologia e Sociologia e diretora do Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies. Obrigada pela sua presença e passo a vez a você. Obrigada, Cássia. Boa tarde, é um prazer estar aqui junto com vocês. Good afternoon. It's a pleasure to be here with all of you today. I'm going to speak in English. I think there might be some people that don't speak Portuguese, so hopefully it might be welcome. At the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, we really value and support the teaching of Portuguese language and see it as a critical and important part of the study of Brazil and of Brazilian culture. For this reason, and many others, we're really pleased to participate in today's event. I really echo all of the thanks and admiration that has come from others that have spoken before me. In particular, I want to say thank you to Ricardo Vasconcelos and Crystal Bivona for their ongoing work and collaborations. I also want to acknowledge the incredible efforts of Cássia de Abreu, who is the most enthusiastic and tireless advocate for Portuguese and Brazilian studies. And she is just such an enormous asset to the Center for Brazilian Studies. She's an incredible colleague, and it has been such an honor to work with her over the years. So thank you, Cássia, for your work to make this day possible and for all of the important work that you do every day. I think that many others have provided all of this wonderful background for us to understand this particular occasion and the context of San Diego State University. So I just really want to welcome everyone with a special welcome to our esteemed guests, Ambassador Marcia Loureiro and Consul Maria João Lopes Cardoso. And thank you again to everyone who has worked to make this event possible. So obrigada, Cássia. Obrigada a você pela sua presença sempre inspiradora. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos finais. So on behalf of the Portuguese program and the Center for Brazilian Studies at San Diego State University, I'd like to extend my most sincere thank you for your presence, all of our guests' presence, and participation in our event. As Ricardo mentioned, this is for you. We do this for you, so you know that you matter to us.
I'd like to invite you now to stay tuned because the best is about to start, right? We have a lot in store for you, and stay put because you will embark on a beautiful journey through the world of the Lusophone countries, the CPLP. Enjoy. Oi, pessoal, eu sou a Isabela Bretz e eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, celebrando o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu sou a criadora do projeto Canções para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa, que nasceu do desejo de conhecer um pouco mais essa comunidade tão vasta e tão diversa. É um disco com 8 poemas musicados, cada um de um país diferente da lusofonia, sendo todos de escritores vivos. E claro que depois disso o projeto acabou transbordando para várias áreas diferentes. Inclusive eu tive a grande alegria de estar aqui com a turma da professora Cássia de Abreu na San Diego State University, por enquanto à distância, mas próximos o suficiente para viver uma experiência muito interessante, explorando um pouco mais os poemas, essas canções e os países de língua portuguesa. Então é uma alegria estar aqui de volta com vocês. Nós vamos cantar algumas das músicas do disco e eu estarei acompanhada pelo Rodrigo Lana, que é o coprodutor dessa obra. Ele vai tocar o piano lá de Belo Horizonte, no Brasil, e eu espero que vocês gostem. Nós vamos começar com o poema Alvará de Demolição, da minha conterrânea Adélia Prado. O que precisa nascer tem sua raiz em chão de casa velha. A sua necessidade, o piso cede, estalam rachaduras nas paredes, os caixões de janela se desprendem. O que precisa nascer aparece no sonho, buscando frinchas no teto, réstias de luz e ar, réstias de luz e ar. Sei muito bem do que este sonho fala. Sei muito bem do que este sonho fala e a quem pode me dar. Peço coragem, peço coragem, peço coragem, peço coragem. Portuguesa, de Olavo Bilac. Última flor do Lácio,
inculta e bela. És, há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo na ganga impura. A bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto condor, lira singela. Que tens o trono e o silvo da procela. E a rola da cidade e da ternura. Ama o teu visto, agresta, e o teu aroma. De virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, o ruge doloroso idioma. Em que da voz materna ouvi, meu filho. E em que Camões chorou no exílio amargo. O gênio sem ventura e o amor sem brilho. Na hora de pôr a mesa, éramos 5, o meu pai, minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. A minha irmã mais nova casou-se. O meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5, menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos minha mãe, viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde eu como sozinho. Mas irão estar sempre aqui, aqui. O meu pai, minha
hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Olá, o meu nome é José Luís Peixoto, sou um escritor português, tenho livros publicados de vários géneros, sei que algumas das palavras que escrevi já chegaram aí a San Diego e fico muito contente de estar aqui a dirigir-vos esta mensagem, principalmente para vos agradecer por estudarem a língua portuguesa. É incrível esta oportunidade de podermos falar nesta língua e acredito que ao continuarem com os vossos estudos da língua portuguesa vão descobrir um mundo que vai ser muito enriquecedor para vós e posso dizer-vos, do ponto de vista da língua portuguesa, também estamos com muita vontade de vos receber, com muita vontade de vos ouvir e com muita vontade de iniciarmos um diálogo em português. Tenham um muito bom Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigado e até breve. Portuguese is a beautiful and important language. I'm very pleased that students at San Diego State University have the opportunity not only to learn it, but also explore the literatures and cultures of the Luso-speaking countries that span the globe. Dr. Alda Blanco, Department Chair. Hi, I'm Lauren Applegate. I am a lecturer of Spanish and Portuguese in the Spanish-Portuguese department, currently teaching Portuguese for Spanish speakers this spring 2021. To me, the Portuguese language is an opening up of the world. I can travel so many places and communicate with so many people thanks to it. It's familiar, it's comfortable, it's home. It's beautiful. It has amazing literature. I love it. Hi, I'm Dr. Crystal Bavona, and I'm the Assistant Director at the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, and I also teach Brazilian Studies classes for the College of Arts and Letters. To me, learning the Portuguese language was a whole new way to see and describe the world, and it also opened up the possibility for making new friends. I first started studying Portuguese alone in my car when I was commuting, and then I took my first classes at San Diego State University when I was a senior. The Portuguese program at SDSU completely changed my life. Not only did I make lifelong friends in that program, but it also prepared me for graduate study in Brazilian cultural production. Feliz Dia da Língua Portuguesa. My name is Erica Robb Larkins. I'm a professor in anthropology and sociology, and I'm the director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies. Portuguese to me is the language of my heart. It's the language that I sang songs to my children when they were babies. It's the language in which lots of my most special friendships occur. And it also represents to me just a completely different way of looking at and seeing and describing the world, and one that I'm just so grateful to have access to. Oh, and it's also the best language for music. Olá, my name is Cássia Diabru, and I'm a lecturer in Portuguese in the Department of Spanish and Portuguese at San Diego State University. Charlemagne once said that to have a second language is to possess a second soul. I couldn't agree more. Today we are here celebrating the World Portuguese Language Day. It is an honor to invite you to embark on this journey and learn the language, the literatures, and the cultures of the community of Portuguese-speaking countries around the world. Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa e das Culturas da CPLP. Os dias antigos em que cantavas a pureza na
a nudez dos teus passos e gestos. Dançavas na inocente vaidade ao som dos babadoc. Relembra as trevas da tua inquietação e o silêncio das tuas expectativas. As chuvas, as memórias heróicas, os milagres telúricos, os fantasmas e os temores. Tenta lembrar a herança milenar dos teus avós, traduzida em sabedoria e verdade de todos. Recorda a festa das colheitas, a harmonia dos teus ritos, a lição antiga da liberdade, filha da natureza. Recorda a tua fé guerreira, a lealdade e a ternura do teu lar sem limites, nos caminhos do inesperado ou no improviso da partilha definitiva. Assinalaremos no próximo dia 12 de novembro 30 anos sobre o massacre de Santa Cruz. Vivi em Portugal na altura e havia muita gente, sobretudo das aldeias e zonas remotas, que não tinham ideia nenhuma de Timor. Até o amanhecer daquele dia diferente, em que ecoou com vigor na capela daquele cemitério distante, entre gritos e tiros a interromper definitivamente a vida de jovens inocentes. O Ave Maria, cheia de graça. Muita gente ficou a saber que a questão timorense não era somente de cariz político-diplomática. Passou a ser também um problema de gente que falava português, que morria com as últimas palavras pronunciadas na língua de Pepe Tela, de Cecília Meirelles, de Hildo Lobo, de Odete Semedo, de Mia Couto, de Florbela Espanca ou de Xanana Guzmão. De pessoas que construíram a sua identidade também no destino de língua universal e pluricêntrica. Foi o toque de reunir Brasil, os Palopi e Portugal para uma mesma cruzada e seguir o mesmo desígnio que a língua unificadora já tinha determinado. A partir de Santa Cruz, o processo relacionado com Timor-Leste avançou para nunca mais recuar. No meio da indignação, num dia vazio, só me restou o recurso às palavras que poematizei assim. Sobre aqueles corpos tragicamente jovens, no fulgor da vida e do amor, cantei o meu sonho de liberdade. E sobre o chão duro e fértil de Santa Cruz, símbolo indestrutível da juventude timorense, plantei para sempre a independência de Timor-Leste. To me, Portuguese is the most beautiful language in the world. Its tone, rhythm, and cadences are melodic and soothing to the ear, with nasal sounds bringing a richness to the language. Its Latin roots make it a relative of other Romance languages like Italian, Spanish, and French, so that if you know one of them, you'll find many similarities. But Portuguese has its own unique sensibility, a sensuality that evokes emotion and passion. It's delightful to listen to, and every time I hear it, I'm even more motivated to learn it. So the Portuguese language is an open door to the Brazilian culture.
you're not just learning how to read and write, you're diving into all the like lives that people live over there in the different regions. You learn so many different things about like the cuisine or music, poems, books. So you're not just really learning how to speak it, you're actually learning about it as a whole, which I absolutely love. To me, the Portuguese language is a tangible testament to the Portuguese culture, its people, and a beautiful way to gain a very different perspective on life that is just as valid as the one that we experience speaking American English. I feel like the Portuguese language is one of the coolest languages that I have been able to be exposed to because it's a accumulation of so many different cultures from Asia, from Portugal, from Africa, indigenous languages as well, that you don't always get when you're learning other languages. And when you learn the Portuguese language, you have to have that understanding, which I think is really valuable now that we're living in such a globalized world. And I hope that more students will have the courage to learn a language like this in the future. Hola, my name is Gabby Talbert. I'm an undergraduate student at San Diego State University, and I'm studying linguistics and Portuguese. To me, the Portuguese language is an opportunity to learn new things and to meet new people. I've met a lot of really wonderful people in my time at college studying this language, both students and faculty in my classes, in social events on campus, and through being a tutor. So I'm very grateful for that. I've also learned a lot about Lusophone culture in my classes. We got to discuss and even meet Brazilian novelists and poets in one of my classes. In another one, we got to talk about a Portuguese azulejo artist, so that was very cool. This has also been an opportunity for me to learn about my own Portuguese ancestry, which I didn't know much about before starting to learn the language and learn about the culture that way. So the Portuguese language to me is an opportunity both to meet new people and to learn new things, all while studying a very beautiful language. Muito obrigada. Para mim, a língua portuguesa significa uma porta aberta para outras partes do mundo. Conhecimento dos países de língua portuguesa e da sua história e convite à comunidade lusófona. Ai, se em outubro chovesse, a terra molhasse, o milho crescesse e a fome acabasse. Ai, se o milho crescesse, a fome acabasse, o homem sorrisse, a terra molhasse. Ai, se o homem sorrisse, a terra molhasse, a fome acabasse e a chuva caísse. Acordemos, camaradas, chuvas de outubro não existem. O que existe é o suor cansado dos homens que querem. O que existe é a busca constante do pão que abundante virá. Homens, mulheres, crianças, na pátria livre e libertada, plantando milhares, serão a chuva
chuva caindo na nossa terra explorada. Para mim, a língua portuguesa é a língua que aprendi no berço, juntamente com o crioulo cabo-verdiano, que é a minha língua nacional. Eu sou confessadamente uma apaixonada pela língua de Camões, pois ela opera o milagre de fazer com que eu, oriunda de uma comunidade, de um país pequeno, com cerca de 500.000 habitantes, possa pertencer a essa grande comunidade que é a CPLP, onde habitam cerca de 300 milhões de pessoas. Mas eu amo também a língua portuguesa, porque ela é o denominador comum de povos e países tão distantes e tão diferentes como os nossos, os que integram a CPLP e que conseguem, através dela ter muitas vezes uma voz comum. Amo ainda a língua portuguesa porque a considero, de certa forma, uma língua redentora, porque da estreita janela do colonialismo e do esclavagismo, ela se apresentou como um elo de união que permitiu fazer esquecer todas as tragédias e permitiu-nos potenciar um futuro comum. Não é em vão que Amílcar Cabral, o líder da luta pela independência de Cabo Verde e da Guiné, dizia que a melhor herança que o português nos deixou, que o colonialismo nos deixou, foi exatamente a língua portuguesa. Por isso é sempre com muita alegria que comemoro o 5 de maio, que é o Dia da Língua Portuguesa, esta língua que no século XV e XVI já foi a língua de todos os comércios e foi, de certa forma, a proto-origem do processo de globalização que hoje o mundo tão bem conhece. Ei, gente, meu nome é Patrícia, eu sou Student Advisor aqui na San Diego State University, no Fowler College of Business, e para mim português é raiz, é da minha terra mineira, e português é melodioso e muito rico em palavras. Ok, um beijo, tchau. Hi everyone, my name is Flávia Soares, and I'm the Benner Stifel Center for Brazilian Studies Program Coordinator. I'm also from Brazil, Rio de Janeiro, and to me, Portuguese is how I deeply express myself. It's my identity, the way I can be authentic and genuine. It's the language in which I have most of the time the perfect words to express my feelings. It's the language I still dream on. It's my home and sort of my safe and comfort place. And yet, it's my heritage. And because of that, I'm really, really excited to teach Portuguese to my little daughter that was born here in the United States. Hope to see you soon. Bye-bye. Meu nome é Eliana Santana Williams. Eu sou professora de ESL e Teacher Educator no Southwestern College. E para mim,
Português é a língua de amor, é a língua da floresta amazônica, da onde eu venho. É a língua com qual eu gosto, por exemplo, de falar dos meus desejos, das minhas vontades. É a língua da minha terapia, é a língua do meu coração. É a língua com a qual eu amo, com a qual eu xingo, com a qual eu tenho um relacionamento muito íntimo. É uma intimidade diferente da intimidade da minha língua adicional, que é o inglês, mas é a minha língua do amor, é a minha língua da intimidade, é a minha língua do querer, da vontade de comer. É a minha língua com a qual eu expresso sentimentos que eu não consigo expressar em inglês. É a língua da raiva, também, do sentimento forte, um pouco de loucura, um pouco de desejo. É a língua com a qual eu me relaciono. Eu não sei viver sem ela. Não dá para viver sem ela. É uma língua poética. É uma língua que às vezes é engraçada. E é uma das grandes vontades da minha vida é escrever um livro, escrever uma poesia em português. Mas grande parte do meu português está a floresta amazônica. Muitas das palavras que eu uso, principalmente na parte de comidas e bebidas, vêm de uma língua indígena, do nosso tupi ou do nosso guarani. Então, o português, ele também, para mim, é variado. É a variedade de sotaques, é a variedade de palavras, é uma variedade que reflete a variedade da cor da pele, da etnia, da raça do brasileiro. É uma língua que representa, para mim, um amor da música brasileira, que é uma música que eu amo de paixão, que é difícil para eu ouvir, porque eu sinto dentro, profundamente no coração. Eu acabo chorando de saudade. E essa saudade que vem com a língua. É um sentimento muito profundo que não dá para explicar. Eu espero que todos esses que estão ouvindo, que estejam aprendendo a língua portuguesa, consigam fazer um relacionamento de amor com a língua e a cultura. Tchau, tchau. Olá, eu sou Ângela Simões, de Fremont, Califórnia, e as 3 palavras que eu mais gosto em português são fixe, poupar e pneus. Feliz Dia da Língua Portuguesa! Olá, muito boa tarde, me chamo Antônio Costa Guta, sou natural da cidade de Santana do Livramento, extremo sul do Brasil. Estou aqui para dizer o que a língua portuguesa significa para mim. A língua portuguesa é uma língua muito bonita, muito poderosa e com muita diversidade. Visitando alguns outros países, estudando algumas outras línguas, eu percebo o quão a língua portuguesa ela é diferente e muito, muito, muito bonita de se falar e de se sentir. Então, eu queria agradecer o convite da professora Cássia de poder falar um pouco sobre esse sentimento com a língua portuguesa. Um abraço a todos e adelante. Em que língua escrever? Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos de mulheres e homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo, mas que recado deixar aos netos deste século? Ou terei de falar nesta língua lusa, e eu, sem arte nem musa? Mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo. E ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem fomos. E assim, as mensagens vão passando, porque a língua também vai permitindo, assumindo-se como portador de mensagens, voando nos ecos dos que ainda podem gritar
pela liberdade e em liberdade, deslizando nas lágrimas invisíveis dos que apenas com os olhares denunciam a pobreza extrema e de mangas arregaçadas mostram os caminhos da resiliência. Nossa, viajamos e fomos longe, pelos 4 continentes. Obrigada por estarem aqui conosco e ficarem do início ao fim durante essa homenagem prestada ao que nos une a todos nós falantes da língua portuguesa.